Isso implica também numa análise de vacância também ali, né? Como é que está funcionando essa questão? Tem aumentado, diminuído, interior versus cidade? Como é que funciona? Essa é uma questão importante, ainda mais nesse ano, que a economia aí tende a andar de lado. Muito se fala na mídia sobre questão de vacância em shopping center, né? Então, nós fechamos 2014 com uma taxa de vacância de 2,6%, né? Ou seja, 97,4% do shopping está alocado. Eu acho muito difícil ter mais do que isso, né? 100% é uma coisa assim absurda, porque é necessário até uma vacância técnica para que o shopping possa adequar o seu mix, trazer uma operação nova, né? Mudar uma loja de lugar, enfim, então uma vacância de 2, 3% eu considero bastante saudável dentro de um mix, dentro de um shopping. Então nós fechamos 2014 muito bem. No primeiro trimestre agora, janeiro, fevereiro e março, consolidado, nós fechamos com 96,8% de ocupação, ou seja, 3,2% de vacância dentro da taxa da margem histórica nossa de vacância e ocupação. O que tem acontecido é que nos shoppings mais recentes, eles têm tido mais atenção do que antigamente. Existe uma curva natural de amadurecimento de shopping, não só no Brasil como no mundo inteiro. Quando o shopping inaugura, ele inaugura com uma taxa de ocupação, porque é normal, né? O lojista não conhece aquele shopping, não conhece o empreendimento, não conhece a população, tal. Então, geralmente um shopping, evidentemente tem exceções, mas em geral o shopping inaugura com uma taxa de vacância maior e ano a ano ele vai progredindo essa taxa de ocupação até chegar ali depois de 4 anos nessa taxa de 97, 96, 98, enfim, nessa taxa média brasileira. Então, isso é natural e foi desde o primeiro shopping do Brasil. E quando a economia está bem e o mercado está crescendo, ninguém repara nisso. Todo mundo só repara nos shoppings bons. Quando a economia anda um pouco de lado e tem aumento de conta, e luz, e serviço e tal, aí começa a se olhar os casos ruins, né? Então a gente pega ali 4, 5 casos ruins no Brasil, ruins no sentido de que ainda estão amadurecendo, e isso vira regra, né? Isso é uma falácia. A gente tem que olhar com bastante atenção esse ponto. Existe, evidentemente, uma preocupação do setor com a ocupação, e sempre vai existir, mas eu posso dizer que, num sinalzinho ali verde, amarelo e vermelho, nós ainda estamos na luz amarela e olhe lá, porque não é uma preocupação muito grande do setor. O que acontece, Sandra, e aí é uma questão bastante complexa, é que, à medida em que os shoppings cresceram, se tornaram algo aí do dia a dia da população, muitos grupos e muitos investidores vieram para o setor e começaram a construir mais shoppings. Os lojistas não conseguiram acompanhar no mesmo ritmo. Então, praticamente você tem a mesma quantidade de lojistas que você tinha há 5 ou 10 anos atrás. Só que você tem 3 vezes mais shoppings do que você tinha. Então, acaba tendo uma oferta de lojista menor do que a oferta de espaços. Ok, né? A gente pode chamar que tem um inchaço aí, quer dizer, nessa questão de shopping? Então, não é um inchaço, porque, vou te dar um dado, que é interessante. 2 dados, na verdade, que mostra pra gente que não é inchaço. Existe um índice internacional que mede a saturação de shoppings no país, que é o tal do ABL por 100 habitantes. ABL é a área bruta locável. É o tamanho do shopping, 10 mil metros quadrados, 15 mil, 20 mil. No Brasil, nós temos 5,3 metros quadrados de shopping para cada 100 habitantes. Então, no Brasil, 5,3 para cada 100. Em alguns países do mundo, esse nível chega a 200. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o nível é 221 para cada 100. O nosso é 5 para cada 100. Todos os países da América Latina, com exceção da Argentina, mas todos os demais, todos os países do BRIC, todos os países em desenvolvimento, do Sudeste Asiático, Europa, enfim, todos esses países têm índices muito superiores ao Brasil. Né? Então, por si só, esse número já mostra que há muito espaço ainda para crescer o número de shoppings no Brasil. Né? Então, são 5,3, vamos botar que uma média mundial aí é 30 para cima. Então, existe muito espaço. E o segundo número que mostra que não existe uma saturação ainda é o percentual do comércio que é feito dentro de shopping center. Né? No Brasil, de todo o comércio, de todas as negociações que são feitas, compra, venda, loja e tal, 19% é feito dentro de shopping. 19% de todo o comércio do Brasil.
Alguns países no mundo atingem 70%, 75%. Né? De novo, Estados Unidos atinge 48%, se eu não me engano, mas algo muito próximo disso. Então, o espaço que o shopping tem para crescer dentro do varejo convencional é muito grande. O brasileiro ainda está muito ligado ao varejo de rua, né? O comércio de rua, a sua loja e tal. Então, há um espaço muito grande para crescer shopping dentro do varejo convencional, para crescer ABL por 100 habitantes. Nós temos 14 milhões de ABL. O México tem mais que a gente, né? Em números absolutos e em números percentuais. Então, não existe uma saturação. Existe um momento atual da economia, que é, não da economia do país, porque a economia não anda tão mal, o que anda é a desconfiança e a questão política, do meu ponto de vista. Mas uma desconfiança generalizada do país, o investidor, né, não o de shopping, mas o lojista, poxa, ele tem o dinheiro para montar uma loja, mas ele não quer arriscar, porque, poxa, se ele coloca no banco, ele vai ganhar 13% de juros no ano, né? Não vai correr risco nenhum, não tem burocracia, não tem licença, não tem lei trabalhista, não tem lei tributária. Então, qual é o atrativo que ele tem para montar uma loja? Então, ele vai esperar, né? Só que o shopping foi programado 4, 5, 6 anos antes, né? E já foi concebido para receber aquelas 200, 250 lojas, 150, enfim. No momento em que a economia estava em expansão e que o lojista estava querendo colocar loja, pegando empréstimo, pegando investimento, vendendo a casa, vendendo o carro para botar, porque estava com confiança. Como agora a confiança é menor, eles estão tirando o pé. E aí volta aquele problema que eu falei, que o número de lojistas é o mesmo. Então a gente espera passar por esse turbilhão aí, essa marolinha aí, vamos dizer assim, mas passar por esse momento do país e que os investimentos de lojistas, enfim, de redes internacionais, vai voltar e vai poder ocupar os shoppings que hoje estão com uma vacância maior do que a média. Mas se a gente pega os 524, a vacância de 97, uma taxa de ocupação de 97 é bastante positiva, sabe? Você trouxe a taxa de vacância para 2014, né? De 2014. Como é que ela tem se movimentado nos últimos 10 anos? A taxa... Só para a gente 10 anos, sim. toda essa conversa. A maior vacância que a gente teve nos últimos 10 anos foi em 2008, que ela chegou a 5,5%. 5,5%. E aí ela flutua entre 2,4%, 3,2%, 2,3%, enfim, ela fica nesse patamar aí de 3, 2,5%, 3, 3,5%, que é algo muito saudável, né?